fazia sentido. E um dia, a gente, para ele ir para a política, eu organizei um jantar comigo e com ele, e eu falei, Dudu, não me esconda nada, porque para a gente poder saber o ocorrido sobre isso e poder te defender, porque vai vir críticas, obviamente, está entrando na política, vai ter críticas a respeito disso. Me conta como é que foi esse dia, o que aconteceu nesse dia, o que deu na sua cabeça de fazer isso, se isso realmente é verdade. E ele me contou muito claramente que isso daí foi sim uma armação da televisão, por ele ser uma pessoa muito nova a aderir a um programa. A gente que trabalha com televisão, eu sei muito bem disso também, existem algumas puxa tapete dali, puxa tapete Lógico daqui. que existe. Não sei nem se eu poderia estar falando isso no seu canal. Pode sim. Nossa amizade dá esse direito. Mas eu não, você sabe muito bem que existe isso na televisão. Lógico que Então, existe, um menino existe. ali de 20 anos apresentando o Primeiro Impacto, um canal Sim. gigante de jornalismo, tirando o lugar de muita gente. Obviamente que ele me contou isso, que as pessoas começaram a olhar ele de travesso ali na televisão. E ele já ia sair do Primeiro Impacto. Do SBT. Mas eles não quiseram simplesmente que ele saísse. Eles queriam realmente manchar a imagem dele durante a televisão, para que ele não consiga mais algum trabalho como na Record, na Globo, no SBT ou em qualquer outra emissora. Então, isso é o que ele me contou, tá? Ele sim. Me fala muito claramente. É o que o Dudu Camargo te falou. É o que o Dudu me falou pessoalmente, nesse jantar. Então ele falou que as pessoas iriam tirar ele já, porque ele não tirava férias há 7 anos. E aí, quando ele foi tirar uma férias, ele já sabia que ele ia voltar e não ia estar mais no programa, não ia estar mais no SBT, porque já estava desgastado. Ele não ia estar mais no Primeiro Impacto, mas ele não tinha ia. noção de que ele seria demitido do SBT. Isso ele tinha noção. Ele tinha noção porque já tinha os olhares ali, o desgaste com a emissora por conta disso. Tanto é que ele até. Isso daí eu acho genial quando ele fala isso, porque ele fala assim: a primeira manchete sobre mim no Primeiro Impacto é que era um moleque apresentando o Primeiro Impacto. Era a primeira manchete que aconteceu, né? Na época era Dia das Crianças ainda, quando ele apresentou o primeiro dia do Primeiro Impacto. E ele fala assim: tá bom, eu era um moleque, mas o que seria o primeiro impacto sem esse moleque? Hoje o Primeiro Impacto é o que é por causa do Dudu. Que começou a fazer. Antes, ele inclusive fala isso, era uma bancada e tudo mais. E ele falou: não, a gente tem que fazer um jornal em pé, dinâmico, a gente não pode ficar nessa bancada, tem que ter helicóptero. Então ele tinha uma ideia de jornalismo diferente. E isso incomodava dentro da emissora. Dentro da emissora ali, com outros jornalistas. Então eles não quiseram só tirar o Dudu Camargo. Eles queriam também que ele fosse visto por algo ruim. E aí, nisso, eles teve essa invenção de um fato ali que mancharia, obviamente, a imagem dele para sempre. Porque é uma coisa que muito pesado, você lembra... Né, É muito, é demais. É que é muito pesado. Demais. Até vejo os comentários aqui de algumas pessoas. Olha, eu nunca acreditei nessa história. Essa história é muito pesada. Gente, o que o Daniel Bravo está trazendo aqui para gente é o que o Dudu Camargo falou para ele. Num papo de amigos, num jantar, onde o Dudu Camargo coloca para o Daniel Bravo, aliás, o que não é novidade para ninguém, mas se for, é bom saber como vários lugares, o ambiente da política, o ambiente do esporte, o ambiente da televisão, existe muita sujeira, existe inveja, existe ego, existe puxada de tapete. Isso não é uma novidade em vários lugares, em vários ambientes. Existe. Que o Dudu Camargo é um menino muito jovem, que o Dudu Camargo tornou-se o pupilo do Silvio Santos. E isso, de fato, pode e deve ter incomodado muita gente, não tem a menor dúvida. Ainda tem essa que você lembrou agora, verdade. Ele ainda foi abraçado
pelo Silvio Santos. Ele foi abraçado. Tem um vídeo do Silvio Santos chamando o Dudu Camargo numa das últimas participações que o Silvio Santos teve naquele jogo que ele fazia na televisão contra os participantes, contra os Sim. apresentadores do SBT, que ele fala, ó, e vem pra cá, Dudu Camargo, que se eu tivesse um filho, eu queria que fosse como ele. Aí o Dudu Nossa, Camargo, ele é então, isso mágico. traz um certo olhar ali de incômodo para as outras pessoas ao redor. Então, tudo isso gerou essa punição ali para ele, pessoal, que, na minha opinião, não deveria acontecer com ninguém. Eu não Com quero que ninguém. aconteça com ninguém. Agora, Dan, o Dudu tinha noção de que seria demitido. Silvio Santos Sim, já estava afastado, né, do poder dentro do sim, SBT para segurar Dudu Camargo. Vamos falar a real aqui. sim, Né? sim. Se o Silvio Santos tivesse 80 anos de idade e tivesse com as suas faculdades mentais em dia, não teriam Sim. feito absolutamente nada In- com ninguém que o Silvio Inclusive, quisesse. isso é o que o Dudu fala também. Ele fala que o SBT já não era do comando do Silvio Santos há muito tempo. Inclusive, Sim, e que bom que você lembrou disso. Ele fala que se o Silvio Santos estivesse ali, ele não teria sido demitido. Ele foi demitido lógico. por causa Sim, dessa falta do Silvio Santos no SBT, que não é culpa do Silvio Santos, obviamente, mas essa falta do Silvio Santos comandar o SBT, que já havia anos que não comandava que não comandava. administrativamente. Mesmo ele fazendo os Sim. programas, ele ainda estava à parte, ele não estava mais à parte. Inclusive, essa pode ser até exclusiva, tá? Inclusive, Mais uma exclusiva, hein, Dan? inclusive, o Dudu já falou isso. Não sei se ele chegou a falar em alguma entrevista, mas ele falou para mim, pessoal, que o Silvio Santos era privado até de atender o telefone dentro de casa. Que eles tinham Nos controle últimos anos de total vida. nos últimos anos ali, que De ele tinha vida um ali e tal. controle total ali de atender telefone, de quem chegava até o Silvio Santos. Era muito difícil chegar no Silvio Santos. Eles blindaram Sim. muito o Silvio Santos para não ter nenhuma aproximação das outras pessoas ali perto dele. Então era muito difícil, até mesmo se o Dudu quisesse falar, ô Silvio, lembra de mim? Não tinha como. Sim, sim, que é uma outra época. O que muita gente está colocando aqui, que também é um questionamento meu, Dan, lógico, a gente está conversando, você como amigo pessoal do Dudu, de um desabafo do Dudu, não causa grande surpresa, porque a gente está falando de ego, de tal e tal. Agora, ele poderia ter sido só demitido, o que não é pouco, porque ele tinha uma carreira ali no SBT. A ideia de Sim. manchar a imagem do Dudu. Quando o Dudu conta isso para você, olha, eu estava incomodando, eu estava tirando vaga de gente que é peixe grande, eu era um protegido do Silvio, isso já incomodava. Ele chegou a citar nome de alguém, um ou outro, que ele falou, Dan, esse aí é meu inimigo, não me suporta. Por quê? Para manchar a imagem do Dudu, veio de alguma mente, de alguma cabeça mais Sim. maquiavélica, ou seja, vamos criar a história de que o menino fez cocô, defecou no meio de um camarim dentro do SBT. Ele tinha uma ideia de quem partiu isso, ele tinha inimigos declarados. O que você pode falar sobre isso? Olha, ele já comentou comigo, mas eu não vou lembrar. Ele comentou para mim o nome de uma revista, que foi a primeira que jogou isso no ventilador, né? Jogou essa Hum. matéria. Agora eu não lembro qual que é, Cíntia. Pô, boa Como se pergunta, alguém lá de inclusive. dentro. Não, mas É, alguém é, lá de dentro que passou essa primeira informação para esse veículo de imprensa. Esse veículo de sim. imprensa que passou a divulgar e aí disseminou. Exatamente, esse veículo de imprensa que divulgou inclusive o Dudu tinha até comentado comigo o nome, eu não vou lembrar, mas tinha me falado, inclusive, que esse veículo de imprensa tinha vários processos, como fake news, de fake news, com outros artistas, enfim. Já era um veículo de imprensa que dava fake news como notícias, mas eu vou pedir desculpa, eu não lembro real Não de tem qual problema. veículo de imprensa era. Agora, Dan, por que o Dudu Camargo nunca falou sobre isso?
todo mundo tomou, todo mundo não, né? Eu não gosto de generalizar, mas essa Sim, história do cocô e tal virou uma verdade para muita gente. E sim. ele aqui, o Daniel Bravo, gente, para a galera que está chegando, está trazendo esse papo franco que ele teve com o Dudu Camargo, onde o Dudu Camargo diz: não houve cocô no camarim, eu não fiz isso. Eu fui vítima da inveja, eu fui vítima do egocentrismo dos outros, eu fui vítima de estar há muito tempo ocupando um lugar que estava incomodando muita gente, e o Silvio Santos já não estava mais no ápice do poder para poder proteger o Dudu. Por Sim. que o Dudu Camargo não se defendeu? Por que ele não escolheu um veículo de imprensa ou até a própria rede social dele e fez um vídeo ou alguma coisa dizendo: gente, eu não fiz cocô no camarim? Por que ele não fez isso, Dan? Então, Cíntia, isso, inclusive, foi uma das primeiras perguntas depois que ele me contou essa história que eu fiz para ele, porque para mim também não fazia tanto sentido. Mas ele me falou uma coisa que depois que eu já tinha vivido quando eu trabalhei no Link, tipo, que eu vivi isso pessoalmente. Ele falou assim: o que adianta eu chegar e falar? Porque quando a internet coloca uma coisa na cabeça, eles não largam aquilo, tipo, da cabeça. Então, não adianta. Entendi. O que eu quis fazer é deixar passar. Eu falo que eu vi isso no Link, porque na época da Cariúcha, você lembra disso? Que a gente Lembro. viu isso muito claramente, que a Cariúcha, por mais que ela tentasse se defender em alguns momentos ali do que ela fez na Fazenda, as pessoas sempre Foi, crucificaram ela. Então, sim. então só depois, quando ela saiu, que ela realmente começou a ter outros trabalhos, é que as pessoas começaram a ver aquele lado diferente da Cariúcha. Que a gente também Então, gostou, que exatamente. a Que a gente gente também. Que adorou. no, eu lembro que a gente criticava ela no jogo ali, durante o jogo Sim. também, muito. Mas depois que a gente conheceu a Cariúcha, a gente viu que ela era uma pessoa incrível. Então, A gente adorou. ele teve esse pensamento na época, e é o que ele me contou. Ele falou: não adiantava eu ir a público, porque as pessoas já tinham uma ideia formada. Então, se eu falasse que eu fiz, as pessoas iam falar: tá vendo? Olha, fez mesmo, olha, tá vendo? Ele é um porco. Ia falar um monte de coisa. Sim, Se, sim, sim. se eu falasse que não fiz, as pessoas, agora fala que não fez. Então, Olha, das duas formas, entendi. as pessoas nunca iam acreditar na versão dele. Então, ele preferiu